Hoje a gente vai falar sobre o filme Ilhados, um filme nacional independente interpretado por vários influencers famosos que conta a história de jovens que ficam ilhados durante uma viagem. E normalmente aqui na introdução eu falo um pouquinho da minha opinião geral sobre o filme, mas eu decidi apenas ler uma crítica, um comentário sobre esse filme que eu achei muito engraçado. Estou com nojo! Nunca assisti a um filme tão ruim em toda a minha vida. Não sou nenhum crítico de cinema, com certeza. Aliás, nunca na minha vida perdi tempo escrevendo uma avaliação que provavelmente ninguém nunca vai ler. Mas este filme é um descaso com tudo que a humanidade já construiu. Um descaso com tudo que a humanidade já construiu. Um retrocesso. Uma verdadeira prova de que o ser humano pode se superar na maldade. O filme não foi só ruim pra essa pessoa, como o filme foi maldoso. Fez algum mal pra vida dessa pessoa por algum motivo. O filme não tem definitivamente nenhum ponto positivo. O roteiro é ridículo. A atuação dá nojo. A fotografia é preguiçosa. As reviravoltas conseguem no máximo te fazer rir de pena. Os efeitos especiais que o meu sobrinho provavelmente poderia fazer melhor com o aplicativo no celular. Enfim, um verdadeiro descaso com quem vai assistir. Uma verdadeira afronta à arte. Uma grande perda de tempo. Definitivamente o filme mais merda que eu já vi na minha vida. Cara, eu nunca vi alguém tão bravo com um filme antes na minha vida. Apesar de um pouco exagerado esse sentimento, eu concordo com algumas coisas dessa crítica, mas de qualquer forma vamos analisar esse filme. O filme conta a história de um grupo de jovens influenciadores que precisam urgentemente de férias das redes sociais, porque eles convivem diariamente com perseguição, hate e cancelamento na internet. E o filme abre com uma montagem de vários stories apresentando os personagens e as suas tramas, e eu acho que essa é a melhor parte do filme, esse comecinho. Eu gostei bastante dessa ideia de usar os stories, que são curtinhos e eles cumprem esse papel já de introduzir qual que é o personagem, qual que é a trama dele. Minha única crítica é que eu fiquei muito confuso porque eu não conseguia diferenciar algumas pessoas, porque tem uns caras aí que é igual, cara. Uns malucos que é idêntico. E pra resumir um pouquinho dessa introdução, a gente vai falar um pouco dos personagens brevemente. Tem a personagem da Olivia, que é uma influencer que foi cancelada só porque ela compartilhou a dieta dela. Essa menina tava comendo o quê, cara? Sopa de macaco? Placenta de tamanduá-bandeira? Bracinho de jacaré? Não é possível, as pessoas fazem o maior escarcéu por causa dessa dieta dela. Nutricionista Unidos comentou: nossa associação repudia o compartilhamento de dietas sem orientação médica. Essa página de nutricionista não consegue nem respeitar a concordância nominal de plural e singular e tá achando que pode criticar alguém. Homem de respeito. Péssimo exemplo para crianças. Hashtag Olivia cancelada. Cara, um que eu nunca vi pai cancelando alguém. Isso nunca aconteceu na vida antes. Um pai cancelando alguém na internet. E como se criança fosse capaz de seguir qualquer dieta também. E criança não precisa nem de influência de influencers pra comer porcaria. Eu, quando era criança, eu comia macarrão cru e ninguém me ensinou a fazer isso. Eu só comia por pura diversão, apesar de não ser divertido. Enfim, não precisa de influencer pra sua criança fazer besteira, cara. Ela vai fazer sozinha. Porque eu tô literalmente com muito nojo de uma tal de uma influenciadora chamada Olivia. Cara, que merda que essa menina tá comendo pra tá todo mundo tão revoltado assim? Bracinhos de bebês fumantes da Indonésia. Daí tem a personagem principal, a Lua, que é namorada de um outro influencer, o Bernardo. E ela tá sofrendo muito hate porque inventaram boatos de que ela teria traído o namorado dela. Teria sido muito mais legal se a Lua de fato tivesse traído o Bernardo, que aí o Bernardo poderia cantar A Lua Me Traiu, do Calypso. Tem também o Gusta Games, que é o primeiro gamer da história que coloca que ele é gamer na biografia do Instagram. Instagram é uma rede social que é pra você parecer mais legal do que você realmente é, então você não coloca que você é gamer. E gamer normalmente nunca fala que ele é gamer. O gamer normalmente ele fala de qual jogo que ele é profissional. Pro player de CS, pro player de League of Legends. Enfim, no caso do Gusta Games, ele tá triste porque ele terminou o namoro dele. E ele é aquela pessoa que fica obcecada com a ex, não supera a ex nunca mais. E a internet fica lembrando ele da ex dele. Eu até ia comentar que o Gusta Games, ele fica gravando stories com o olho quase fechado. E aliás, eu tenho local de fala pra comentar sobre o nível de abertura do olho das pessoas.
pessoas. Mas daí eu lembrei que o Gusta Games é gamer e provavelmente não sai do quarto dele, então tá muito de acordo com o personagem, ele não conseguia abrir o olho quando ele finalmente sai pra luz do sol. Eu ia comentar um defeito, mas acabei achando uma qualidade no filme. Então parabéns aí pela atenção aos detalhes. E por fim tem a Caetana e o Lucas, que são dois amigos de infância que se gostam e não falam que se gostam. E essa é a trama deles, não tem mais nada assim. E eles são aquele casal da mulher extrovertida que fala alto, é barraqueira, e o cara que só fala em SMR. Aliás, eu tive que aumentar o volume pra poder escutar o que esse cara fala em muitos momentos do filme. E no caso eu me arrependi, porque os diálogos desse cara em particular são todos muito chatos. Daí o Bernardo aluga um barco em uma ilha particular e convida todos esses amigos influencers pra passar um final de semana lá. E no barco, o Bernardo e a Lua, eles reproduzem aquela famosa cena do Titanic, só que eles não estão nem em cima da grade. Qual que é a graça disso? Não tem como eles caírem do barco. A graça dessa cena do Titanic é o risco, é a adrenalina. Você tá em cima da grade, você pode cair e morrer. Isso que eles estão fazendo é tipo você ir num parque de diversões e ficar com os braços pra cima, só que você não tá nem na montanha russa, você só tá na fila olhando. Eles também levam umas puta malas gigantes pra passar só 3 dias numa ilha, cara. Qual que é a necessidade disso? Roupa de praia mal faz volume na mala, cara. Olha o que tá na tua frente, cara. Uma ilha inteira pra gente. Por um final de semana inteiro. Mina nenhuma vale perder por essa. Tá certo. Ele fala isso como se isso fosse grande merda. Não tem ninguém pra ele conhecer nessa ilha. Eles estão completamente sozinhos nessa ilha. Não tem nenhum tipo de atração, nenhum evento, nenhuma trilha, nenhum ponto turístico, nenhuma cachoeira. A ilha é minúscula. Ela é basicamente uma chácara rodeada de água. Em 20 minutos você viu tudo que tinha pra ver nessa ilha. E ele vai passar o resto do final de semana entediado pensando na ex dele de novo. Até porque o Gusta Games não sabe nadar. Então eu não faço ideia do que ele foi fazer nessa ilha também. Tem absolutamente nada nessa ilha que vai distrair ele de pensar na ex dele. O Gusta Games fica tão entediado nessa ilha que a coisa que mais entretém ele é o piso de vidro. O cara simplesmente ficou obcecado com o piso de vidro. Eu não mordo não. Só se pedirem. Cara, quem que chamou essa menina pro rolê? Essa menina fez uma dieta tão horrorosa que fez ela ser cancelada na internet. Ela tá a alguns passos de canibalizar alguém nessa ilha. E ela não tá nem escondendo isso. Daí de noite eles começam a festejar, beber, curtir muito. E a garota da sopa de macaco se aproxima do Gusta Games enquanto ele está fazendo xixi. Ele se assusta, pede privacidade, mas ela se recusa e ainda dá um beijo nele. Gusta Games, além de estar numa ilha em que não tem absolutamente nada pra ele fazer, tem que se preocupar em fugir de assédio agora também. Aliás. Pra mim isso é um elogio. Já pensou? Seu trabalho, você fazer crianças doentes sorrirem. Ele tá falando isso só porque a Caetana tá parecendo um palhaço com essa maquiagem? Que é isso que parece. Então começa a cair uma tempestade e todos se abrigam dentro da casa. E na manhã seguinte eles descobrem que essa chuva, essa tempestade, deixou um grande estrago na ilha. Tá na hora de acordar, dorminhoca. Cara, se alguém me acorda assim, eu chamo a polícia. Ainda mais que eles não são nem namorados, nem nada. É incrível como ninguém parece ter o menor respeito por espaço pessoal nesse filme. O pior pesadelo é realmente ficar ilhado com esse povo aí durante o final de semana inteiro. Enfim, a Olivia se desespera porque ela percebe que não tem mais sinal no celular. E logo em seguida eles descobrem que o barco que eles vieram simplesmente sumiu. O Bernardo fica muito tenso porque ele alugou o barco no nome dele e ele não quis pagar o seguro. Então ele sai correndo e o Gusta Games sai correndo atrás dele, gritando o nome dele, como se precisasse gritar o nome dele. Você tá logo atrás dele, por que você precisa gritar o nome dele? Tá. Tem muita negatividade aqui. É, gente, pra que isso? Vocês só estão ilhados sem nenhum tipo de comunicação com o mundo exterior. Não tem a menor necessidade de pânico. Daí a Lua tenta acalmar todo mundo, dizendo que na segunda-feira iriam estranhar que eles ainda não devolveram o barco, então o dono do barco iria procurar por eles. Mas o Bernardo responde que não. Ele responde que, na verdade, ele alugou o barco por 14 dias. E isso fazia parte de uma surpresa que ele preparou pra todo mundo. Ele iria levar a galera pra viajar de barco pela costa brasileira durante 14 dias. Não faz muito sentido, porque como você não conta para as pessoas que você simplesmente planejou uma viagem de 14 dias para elas sem o consentimento delas? É como se as pessoas fossem desocupadas a ponto de poder sair para viajar por 14 dias a hora que ele quiser. E como se não bastasse, ele revela que ele não tirou a habilitação para pilotar o barco e por isso ele não sabe o que fazer nessa situação. Provavelmente é por culpa dele também que o barco não foi atracado direito. E, novamente, esse é o cara que planejava viajar
por 14 dias de barco com essas pessoas. Foi muito melhor eles terem ficado ilhados nessa ilha, porque pelo menos tem abrigo. Imagina se eles ficam naufragados no meio do oceano durante esses 14 dias que eles iam viajar. Daí, absolutamente do nada, o Bernardo termina com a Lua. Eu preciso de um tempo longe de você. Por que você trouxe ela pra ilha, então? Você precisava de um tempo longe dela? Daí a Lua fica pistola, levanta, sai caminhando indignada, olha pra trás, encara o fundo da alma dele e diz: tá bom. Cara, eu jurava que essa menina ia falar alguma frase de efeito e ia acabar com a vida do Bernardo, mas não, só falou tá bom. Que ridículo isso, cara. Aí à noite eles começam a calcular quanto tempo a comida que eles trouxeram iria durar, porque um imbecil não avisou que eles iriam viajar por 14 dias e eles trouxeram comida só o suficiente para um final de semana. A gente podia pescar ou caçar. Primeiro que até parece que qualquer um de vocês tem capacidade de caçar. A gente faz parte de uma geração extremamente privilegiada. A gente não consegue matar alguma coisa maior do que uma barata. Mas eu sou a favor de caçar o Bernardo e a Olivia assim que as pessoas começarem a passar fome. Uns dias depois, então, eles se reúnem para discutir o plano de racionar comida. Porque eles precisam fazer a comida durar pelos próximos 14 dias até o dono do barco vir procurar o barco e resgatar eles. Só que isso não faz sentido por vários motivos. Primeiro, porque eles alugaram a ilha só pelo final de semana, certo? O barco eles alugaram por 14 dias, porque depois do final de semana eles iriam viajar de barco pela costa brasileira. Ou seja, a ilha estava alugada só pelo final de semana, então na segunda-feira seria natural que o proprietário da ilha iria lá verificar se estava tudo em ordem, ou ele iria mandar alguém ali para limpar a ilha. Até porque existe a possibilidade de alguém ter alugado a ilha na segunda-feira, então teria que alguém lá. Segundo, eles contaram pros pais e pros fãs deles que eles iriam viajar só pelo final de semana, que é o que eles achavam que iria acontecer. Sendo pra avisar vocês que vou passar o final de semana off, que a gente também merece. Ou seja, na segunda-feira iria estar todo mundo preocupado. Os pais estariam ligando sem parar, os fãs também estariam meio preocupados. E percebendo que eles estavam sem sinal de internet, eles não estão conseguindo se comunicar, eles iriam contatar ou o proprietário do barco ou o proprietário da ilha. Mas isso não acontece também. E terceiro, tem uma cidade a alguns metros dali, dá pra ver. Eles nem estão tão longe assim da civilização. Se eles fizerem uma fogueira grande, algum tipo de sinalização ou ficarem gritando, uma hora alguém vai ver isso. E outra, como que numa cidade litorânea não passa um barco por lá? Não, e tem cidade de um lado e eles pedem socorro pro lado que não tem cidade, só tem floresta. Quem que vai te resgatar, o Tarzan? Enfim, esse é um problema muito grande do filme, que em nenhum momento parece que eles realmente estão em perigo. Em nenhum momento parece que eles realmente estão ilhados. E a Lua escolhe fazer as coisas nos piores momentos possíveis, porque ela decide escrever sempre que tá de noite e eles estão sem energia elétrica. Ela fica gravando vídeo à noite também, quando a iluminação tá uma porcaria. Só não fica uma porcaria porque eles estão gravando isso com uma câmera profissional. Mas se ela realmente estivesse gravando do celular, não daria pra ver porra nenhuma. E era pra eles estarem economizando bateria do celular também. Enfim, a Lua diz que eles precisam racionar comida e por isso eles poderiam fazer apenas uma refeição por dia. E logo a Olivia fica muito revoltada com essa ideia. Sim, a garota que toma sopa de macaco não gostou de ficar sem comer. E logo depois deles combinarem isso, a Olivia vai lá e abre a geladeira para procurar comida. Mulher, você não pode comer. E não tem macaco na geladeira. No outro dia, eles escutam um grande barulho de explosão. Eles veem que tá subindo fumaça e logo eles correm para ver o que aconteceu. E foi o Bernardo que tentou religar a energia elétrica e explodiu o disjuntor. Cara, a função do disjuntor não é exatamente prevenir sobrecarga de energia e curto-circuito? Como que explodiu? Quando tá tudo bem, todo mundo adora. Agora quando tá uma bosta, eu aqui que sou culpado. Sim, você realizou a proeza de explodir um disjuntor e perder um barco. De quem mais seria a culpa? Daí a Olivia fala pro Bernardo parar de ficar se vitimizando e ele fica muito puto com ela e começa a gritar com ela. E aí a Olivia vai lá e briga com a Lua por conta disso, como se a Lua tivesse algum tipo de culpa por Bernardo ter gritado com ela. Esse povo já tá ficando completamente biruta das ideias e passou o que? 4, 5 dias só. A menina simplesmente chega dizendo que ela vai arrebentar a cara da Lua. Vai! Arrebenta! Faz muito tempo que eu não sinto nada, Olivia, então me faz sentir alguma coisa, por favor!
Por quê? Aí à noite a Caetana tá andando sozinha pela floresta em direção ao quarto dela e ela acaba encontrando o Bernardo. Começa a dar em cima dela e tenta beijar ela à força. Daí ela dá um tapinha no rosto dele, só que quando a gente vê o ferimento que ela causou, parece que ele apanhou de taco de beisebol. Isso aqui é só uma plástica que a doutora Caetana fez em mim. Que merda de fala é essa? Aliás, vocês sabiam disso? Pra interpretar um personagem tão louco quanto o Coringa, o ator Joaquim Phoenix passou ilhado uma semana com o Bernardo. Tá com cera no ouvido? Vaza, mano! Vem, quero te mostrar uma coisa. Eu gosto muito como ele vai da gritaria pro SMR em instantes. Ah, cara, enfim, com tanto de abuso sexual que tá acontecendo nessa ilha, acho que eles vão ser resgatados por um comboio do BOPE. Daí eles fazem uma rodinha de violão em frente à fogueira e ficam cantando como se tivesse tudo bem. Os bichos tão cagados de fome, sem eletricidade, sem tomar um banho quente há vários dias, sem sinal no celular, com a bateria do celular acabando e tendo que decidir já já quem vai ser o primeiro a ser canibalizado. Eles estão cantando como se tivesse tudo ótimo. Aí eles começam a falar mal da Olivia, porque ela não tá ali por perto, e a Lua começa a defender ela. Não é porque a gente vê ela agindo de uma certa forma que isso define quem ela é de verdade. Exatamente, não é porque a gente só vê essa menina sendo grossa, escrota, agressiva, intrometida, assediando o Gusta Games, que ela seja uma pessoa ruim. Não dá pra julgar ninguém só porque ela fez só atitudes péssimas até agora. Isso não define quem ela é. Não, 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 não. Daí a Lua mal encosta no Bernardo e isso é o suficiente pro cara ficar completamente pirado, ele fica bravo e sai dali. Butterfly. Tá vendo? Não sei falar inglês. Caramba, Lua, tô na minha. Que saco. Peraí, Ilhados tá mais pra pilhados. Porra, hein, Cedinho foi. No dia seguinte, o Bernardo tem a ideia de sair dessa ilha boiando em cima de um colchão inflável. E a Olivia decide ir com ele porque ela não aguenta mais ficar na ilha passando fome. Não tem macaco lá, infelizmente. Vocês não estão raciocinando direito, escuta a Lua. Tem tubarão de verdade aqui. Eu nunca vi. não é porque você não viu que não tem. Eu não sei porque que eles ficam tentando convencer o Bernardo a não ir, cara. Deixa aí, cara. A natureza faz o papel dela de seleção natural. Os dois escrotos decidiram ir, cara. Por que que vocês estão pedindo pra eles voltarem? Esse é o melhor cenário possível, cara. Porque se os dois morrerem, ótimo, os dois escrotos morreram. Mas se eles conseguirem chegar na cidade, eles vão trazer ajuda. Não tem desvantagem nenhuma nesse plano. Por que que vocês estão tentando convencer eles a não fazer isso? E pouquíssimo tempo depois, os dois embarcarem no colchão inflável, que aliás é uma cena muito engraçada. O resto do pessoal avista um barco na direção oposta. Eles tentam chamar o Bernardo e a Olivia de volta, só que bem na hora o colchão fura. Eles até tentam tapar o buraco, mas obviamente que eles não conseguem. Daí a Caetana e o Lucas nadam em direção ao barco que eles encontraram, enquanto a Lua nada em direção a Olivia e o Bernardo. E o Gusta Games fica só ali parado, porque ele não sabe nadar. Esse sou eu. É triste. Essa é minha utilidade num cenário de naufrágio. E aí o Bernardo, que ficou o filme inteiro falando que ele salvaria todo mundo dessa ilha, simplesmente ignora o fato de que a Olivia não sabe nadar e tá se afogando. Daí a Lua nada desesperadamente em direção à Olivia e a Olivia simplesmente desaparece num piscar de olhos. Essa menina tava com chumbo no corpo, é essa a dieta dela, é chumbo? Porque não tem como ela ter se afogado tão rápido. Mesmo que a menina tivesse realmente se afogando, o corpo dela não ia afundar tão rápido assim, a ponto da Lua, que tava bem na frente dela, não conseguir encontrar ela. Mas enfim, é isso. A Olivia morre afogada ou comida por um tubarão, enquanto o resto do pessoal volta pra casa em segurança. E hoje os macacos vão dormir com mais tranquilidade, sabendo que não vão virar sopa. Daí o filme encerra com a Lua gravando um vídeo muito triste com a morte da Olivia, sendo que, cara, a Olivia é mó chata, velho. Ela mal conhecia a Olivia, passou pouquíssimo tempo com a Olivia, ela só foi chata o filme inteiro. E a única coisa legal que a Olivia fez foi ter ajudado a Lua enquanto ela tava tendo uma crise de ansiedade. Aí ela pode ter alimentado um tubarão, se ela morreu comida por um tubarão. Isso foi bastante legal da parte dela. Mas a Lua fica muito triste com a morte da Olivia. Sei lá por quê. Ela grava um vídeo chorando ali. Deixa um like pela Olivia, gente. E não esquece que nossa loja tá com novos produtinhos em promoção. Tem essa camiseta hashtag eu sobrevivi. E usa o cupom hashtag Olivia Morta pra 25% de desconto e frete grátis pra todo o Brasil. Que triste.
Enfim, esse é o filme Ilhados. A lição que eu tirei é que tem gente que é cancelado por um bom motivo. Bernardo e Olivia são aquele tipo de pessoa que fica reclamando de negatividade e toxicidade nas redes sociais. Eles são uns puto escroto na vida real, fica assediando gente. Eu até era um pouquinho contra a cultura do cancelamento, mas depois desse filme eu sou a favor. E como eu já falei, o filme tem alguns problemas. O primeiro é que o filme não passa em nenhum momento a sensação de que eles realmente estão em perigos, que a gente vê que tem uma cidade logo ali na frente. Eles não passam por nenhum aperto, nenhuma situação de vida ou morte mesmo, tirando no final, que eles morrem por pura burrice. Verdade. A fotografia também eu não gostei muito, mas eu entendo um pouco da escolha por essa fotografia meio suja, meio escura, mas não gostei. E tem também o problema da atuação. Eu acho que esse é um tipo de filme que exige demais da atuação e é muito difícil de fazer com atores que não são profissionais. Porque é uma trama de sobrevivência, sabe, cara? Se você já jogou Minecraft no modo hardcore, você sabe como que eles estão basicamente no Minecraft modo hardcore, cara. Você sabe como é tenso. O cara ficar tocando violão e cantando, cara. Como levar a sério um negócio desse? E o personagem do Bernardo, acho que era pra ser o personagem mais interessante desse filme, porque ele é o personagem que começa a ficar mais insano mais rápido. E é realmente muito difícil de interpretar personagem insano. E teve momentos que eu fiquei confuso se o Bernardo tava arrependido de ter trazido eles pra essa ilha, ou se ele realmente tinha planejado trazer eles pra essa ilha pra matar todo mundo. Porque o ator não consegue transmitir a sensação de arrependimento do personagem quando o personagem é pra estar arrependido, então eu fiquei muito confuso, esse cara tá arrependido ou não, ele é um completo psicopata ou não. Mas enfim, essa foi a análise do filme Ilhados. Deixa nos comentários o que você achou do filme, se você assistiu. Muito obrigado por assistir esse vídeo, deixa